Vamos para continuar nessa seara aí dos assuntos dos Estados Unidos, né? Que virou notícia aí com a morte do Charlie Kirk. E eu achei um vídeo aqui do Felipe Durante que ele foi caminhar pelas ruas dos Estados Unidos para dizer como tá o sonho americano. Mas antes eu abri o Instagram aqui e eu vi uma coisa. Tipo, atacaram o Peninha por ele ter comemorado a morte do Charlie Kirk. Então, e aí cabe julgamento, ver se é certo ou errado, cada um tem a sua opinião. Só que o pessoal tá cancelando também o cantor Peninha. Isso é denunciado pelo próprio Peninha do Buenas Ideias. Vamos ver aqui. Estão atacando o Peninha errado. Estão atacando o verdadeiro Peninha e não o falso Peninha. O Peninha fake, que sou eu. O verdadeiro Peninha, todo mundo sabe quem é. É aquele inventor de canções, aquele homem suave e gentil, aquele cara que há anos vem melhorando o Brasil, ao contrário de outros que andam por aí. Né? Um cara que é um dia de sol, um cara cheio de auras e de augúrios, bons augúrios, um inventor de canções, um cara de sonhos e sucesso. O gato tá foda mesmo. O gato tá foda. Mas não era sobre isso o vídeo. Curta, compartilha, se inscreva. Vamos lá pro que interessa. Felipe Durante, meu conterrâneo aqui de Santa Catarina também, que mora na China, tem um canal que fala sobre China e também vive nos Estados Unidos às vezes porque tem familiares que moram lá e algumas funções que ele realiza lá também. Teve protesto mais cedo aqui em Los Angeles. 1, 2, 3, 4 carros, 5 carros da polícia. O cara perguntando se ele tinha metanfetamina. Oh, cagaço, cachorro. Parente do Mickey Mouse correndo. Lá vem a ambulância. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu estou em Los Angeles, caminhando aqui pela Skid Row, que é uma área que tem bastante, assim, muito morador de rua. E eu acho que isso aqui é a maior demonstração de como o governo dos Estados Unidos não se importa com as próprias pessoas, cara. É a segunda vez que eu venho aqui. Eu estava aqui em fevereiro em Los Angeles, eu passei por aqui, eu tenho um outro vídeo aqui nessa mesma região. Skid Row é onde tem a maior cracolândia do mundo. Los Angeles é onde tem a maior cracolândia do mundo. Eu acho que o nome é Skid Row. Eu tô falando isso de orelhada, mas eu tenho quase certeza que é. Posso dizer que isso aqui tá bem pior, tá? Tá bem pior. É uma parada assim absurda, cara. É o país mais rico do mundo e não tem dinheiro para cuidar das próprias pessoas. Tem dinheiro sobrando para mandar para Israel, para mandar para Ucrânia, para comprar bomba, comprar arma, fazer o diabo, para comprar arma para tudo quanto é lado, para manter 700 bases militares ao redor do mundo, mas não tem dinheiro para cuidar do seu próprio povo, cara. É um absurdo, mano, é um absurdo. Os caras tinham que cuidar dessas pessoas aqui, né? Tirar. Skid Row é um distrito que fica em Los Angeles. Vamos ver aqui, Cracolândia, deixa eu ver. A maior cracolândia dos Estados Unidos ao menos 4 mil pessoas vivem nas ruas dos 54 quarteirões conhecidos como Skid Row, em Los Angeles. Eu tô pegando essa informação da BBC. Aqui tá uma matéria muito grande. A menos de meia hora de carro das mansões de Hollywood e da Calçada da Fama, a Skid Row reúne a maior concentração de pessoas em situação de rua dos Estados Unidos. A Cracolândia de São Paulo, para efeito de comparação, reúne em média 1.860 usuários, segundo um levantamento do governo do estado publicado em 2017. É bem complicado. Essas pessoas daqui, levar essas pessoas para um lugar para morar, dar comida, casa, né? É um absurdo. E parte do que a gente vê aqui é culpa da crise dos opioides, né? Que ataca os Estados Unidos há uns bons anos, mata mais de 100 mil pessoas por ano e o governo não faz nada, cara. O governo deixa rolar e as pessoas se viciando e morrendo. Assim, tem uma parte boa aqui, tem um monte de música aqui, tem música pra tudo que é lado, mas eu sou obrigado a parar o vídeo, porque senão eu tomo copyright, né? As bicicletas que provavelmente foram roubadas de algum lugar, e aí tá aqui pra vender. E é isso aí, né, cara? É um descaso absurdo, né? É uma parada que já devia ter sido resolvida há muito tempo, os caras já deviam ter tirado essas pessoas daqui, né, cara? Pô, na China a gente vê um cuidado com as pessoas muito maior do que aqui, mano. Aqui é um absurdo. É absurdo. Isso não deveria existir, mano. As pessoas morando em condições assim, em barraca na rua, não deveria existir mais. E um dos problemas é que a sociedade aqui nos Estados Unidos, ela é muito individualista. Então eles jogam toda a responsabilidade na pessoa, né? Não no sistema. Não... É o que está acontecendo no Brasil, né?
a tal da meritocracia, né? Se você não teve sucesso na vida, é porque você não se esforçou o suficiente e por aí vai, né? E ignora uma série de condicionantes, né? Que fazem pessoas ficarem mais pobres e pessoas ricas ficarem mais ricas. E a gente consegue entender essa análise sociológica na música da As Meninas, do Bom Xibom Xibom Bom Bom. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. O sistema, como eu falei, tem dinheiro para mandar armamento para Israel, mas não tem dinheiro para salvar essas pessoas. Né? Então, não prioridades, né? Prioridades de um Estado. Cuida das pessoas, culpabiliza elas, como se fosse só culpa delas, né? E não desse sistema desgraçado, né, cara? E para vocês terem uma ideia, aqui é tão cabreiro de andar que o meu cunhado me largou aqui e foi estacionar o carro em outro lugar, né? Ele falou, eu não vou caminhar por lá. Aí eu falei, bicho, eu andei aqui da outra vez... Eu andei na mesma área lá em São Francisco, cara, ninguém mexe. Eu passei por um cara que agora o cara deu oi e tal, conversou um pouco, só que eu tava com a câmera desligada. Assim, eu não tenho muito receio de andar nessas quebradas aqui, mano. Não sei se é porque a gente cresce no Brasil numa situação cabreira também, né? Mas o meu cunhado não, meu cunhado cagou pra caramba, os americanos, né, cara? Assim, eu não andaria aqui à noite, tá? À noite deve ser outra história, é outros 500. Aí, ó, lá vem a polícia. E aí um monte de gente morando em barraca, né? Porque a crise especulativa lá das moradias, né? Muito caro tu pagar, às vezes, pra morar num quarto, numa casa de alguém. E aí as pessoas acabam preferindo morar em carro, morar em barraca. E tem, se não me engano, do Graal, acho que é a rede de mercado Graal, parece que 40% dos funcionários moram em barracas e carro e não tem dinheiro pra morar numa casa. Não serve para muita coisa, né? Só serve para vir aqui e meter medo na galera. Ajudar o povo, tirar a galera da rua, nada, né? Mais carro da polícia ali. E no fim, como eu falei, isso não faz nada, né, cara? Ajudar que é bom, né? Tirar as pessoas dessa situação, dar comida, casa que é bom nada, né? Ali, 1, 2, 3, 4 carros, 5 carros da polícia. Estão muito ocupados, né? Dirigindo, passeando de carro. Tem dinheiro para comprar esses carrão, mas não tem dinheiro para ajudar o povo. Já dizia o Tupac, né? Aqui pelo jeito é algum abrigo, né? O pessoal tá fazendo fila aqui para entrar, deve ser algum abrigo. Eu sei que tem bastante organizações aqui apoiando e dando comida, porque se depender do governo, mais 1, 2, 3, 4 carros. Os caras estão de boa aqui, hein? Tinha protesto. Teve protesto mais cedo aqui em Los Angeles. Protesto contra o ICE, imigração, etc, né? Não sei se está rolando ainda, a gente não conseguiu achar. A gente passou por... É a liberdade, né? Vários locais aqui não viu nada. Mas vai ver, esses carros são por causa disso. Né? E aí vocês podem ver que a grande maioria das pessoas, das imagens aqui, são pessoas negras. Porque o racismo estrutural é uma merda, né, cara? Que é uma parada que nunca foi resolvida aqui nos Estados Unidos, né? Acabou a escravidão, acabou as leis de Jim Crow, veio os movimentos de direitos civis nos anos 60, mas na realidade o problema continua aqui. Né? Nada muda. A maioria da... Talvez um pouquinho deu uma melhorada nos Estados Unidos foi na época da ascensão da União Soviética. E aí, para não ficar muito feio, porque todo mundo na União Soviética tinha saúde, educação, tinha qualidade de vida, né? Aí surgiu movimentos como Welfare State, criação também ali daqueles serviços da social-democracia europeia também, que eu acho que é meio parecido com esse welfare state, sabe? Estado de bem-estar social. E aí tentou dar alguns avanços para que as pessoas não se revoltassem. E assim que conseguiram vencer a União Soviética, que a União Soviética colapsou, aí o movimento neoliberal cresceu com muita força. E cada vez mais esse estado de bem-estar social que foi tentado criar, ele vai sendo destruído. E toda a riqueza que para essas pessoas está sendo transferida para as pessoas que já têm dinheiro, que já são mais ricas. E isso acontece também no Brasil. Todo dia temos ataques ao SUS. O primeiro-ministro Mandetta do governo Bolsonaro, a principal plataforma dele era privatizar o SUS. Ele era um cara enviado pelo sistema de saúde privado, que vive atacando o SUS e desidratando o SUS para tu vender planos de saúde privados, né? E se tu tiver uma saúde pública muito boa, não faz sentido a pessoa pagar para ter aquilo que ela já tem. Então,
se transforma tudo em mercado. O neoliberalismo é isso. Onde não existe mercado, o neoliberalismo vai lá e abre esse mercado. Por exemplo, a gente está vendo privatização da energia elétrica, privatização da água, e de vários outros lugares. Alguns lugares já estão sendo revertidas essas privatizações porque não deram certo. No Chile tem suicídio de idosos, né, que tipo assim, eles foram ter a privatização privada, eles teve a aposentadoria privada, previdência privada, e ao final esse título de capitalização pagava menos que a metade de um salário mínimo, porque não remunerava muito bem, né? E aí tem pessoas querendo ser presa para poder ter o que comer numa cadeia, porque é melhor estar preso do que estar na rua com a aposentadoria do Chile. A população negra é pobre, a galera que está aqui em situação de rua, vivendo na situação de merda, né? Vamos ser bem sinceros, né, cara? Que vida de bosta, né? Viver assim, cara, é um absurdo, mano. Tu tá no país mais rico do mundo, a maior economia do mundo, e tu não consegue comprar uma casa, não consegue ter direito a uma casa. Eu olho isso aqui quando eu volto pra China. Não, I don't. O cara perguntando se ele tinha metanfetamina. Um maluco ali passa por mim. E por acaso tem metanfetamina? Aí a gente volta pra China, cara. A gente vê como é que. Ui, nossa, tem uma família de rato. Aí, os parentes do Mickey Mouse correndo. Ah, não, Eita, não deu mais. Deu pra ver sim. Com medo de mim. Deu pra ver sim. Falo, cara, aí a gente volta pra China, vê a situação das cidades chinesas e como o governo cuida da população. Todo o cuidado que eles têm para tirar as pessoas da pobreza, cuidar das pessoas, evitar que esse tipo de coisa aconteça, e eles vão dizer que isso aqui é liberdade. Parabéns pela coragem, né, Felipe Durante, porque hoje em dia está cada vez mais difícil ter honestidade intelectual e você se arriscar para ir mostrar essas coisas, né? Fala muito sobre a tua história, né? Que a China que tá errada, né? A gente fez um react do Cobora essa semana, sobre um cara perguntando, o modelo chinês que escraviza as pessoas. Maluco, é sério mesmo? Lá vem a ambulância. Deve ter algum problema, né? Deve ter algum problema. Ambulância. Alguma merda, né? Que aqui deve acontecer bastante, né? Por causa de overdose, por causa de todos os problemas que deve ter aqui, a quantidade de crime aqui deve ser absurda, sabe? Não deve ser uma região muito boazinha não, né? E é o que eu tô falando, aí a gente vê a galera defendendo os Estados Unidos, cara, em 2025, falando que isso aqui é terra da liberdade, e que aqui o povo é mais livre para ter suas escolhas, né? Tá lá o maluco do Monark falando essas groselhas. Esse vídeo era de 2 meses atrás, tô vendo o futuro para avisar, cara, o Felipe Durante, que Monark está no Brasil já. Ele voltou para a ditadura do Xandão. Acho que agora vem um caminhão. Pelo tamanho da sirene, tem um caminhão passando lá. É um absurdo, cara, é um absurdo. Assim, o cara achar que a China é pior que isso aqui, mano, na China nada disso aqui aconteceria, tá? Por vários motivos, um deles é a questão das guerras do ópio, toda a trauma que a China tem com relação ao tráfico de droga e tudo que aconteceu no país por mais de 100 anos, e outro porque o Partido Comunista cuida das pessoas, né? Olha o cachorro, um doguinho perdido ali. Não é essa várzea aqui, né, cara? Então, o governo largou a mão dessas pessoas, cara. É o que eu falo lá, é um absurdo, assim, dá uma indignação muito grande de ver que os caras têm dinheiro para armar meio mundo, mas aí se tirar essas pessoas da rua é comunismo. Se dá saúde, educação, casa para essas pessoas é comunismo. Uma vez acho que foi o padre Júlio de Ancelotti que falou essa frase, né? Ele disse assim, se eu ajudo as pessoas me elogiam. Aí se eu pergunto por que as pessoas são pobres e precisam de ajuda, eu sou comunista. Eu acho que em termos gerais foi isso que ele falou. Comunismo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido a gente viver num mundo onde eles têm grana para bombardear meio mundo e bombardear o Irã, que não fez nada contra eles, e essas pessoas continuam vivendo na rua, né? Não faz sentido, cara. E aí tem alguns momentos que eu tenho que parar a câmera aqui, porque aqui se negocia muita droga, né? Eu com a câmera, apontando a câmera de um lado pro outro, eu acho que os caras não vão ficar muito felizes, né? Acho que não é muito saudável pra mim também. Aconteceu isso na outra vez que eu tava aqui, inclusive. Se preservar. Eu tava chegando perto de um hotel e aí eu vi que tava rolando uns negócios ali, um business, ok, eu vou parar de filmar porque vai dar ruim. Aqui atrás aconteceu a mesma coisa, que tinha uns carros encostando e o carro encosta, o cara vem ali, conversa no vidro e tal, entrega ali o que tem que entregar. Aí eu parei porque não quero que dê ruim pra mim, né? Eu quero voltar a vir pra casa. Isso,
continue vivo porque tu faz um baita no papel. Mas é um absurdo, cara. Eu sei lá quantas vezes eu falei absurdo desse vídeo já. Mas vocês veem o pessoal falando aí, não, porque isso acontece na Califórnia, porque a Califórnia é de esquerda. Maluco, se a Califórnia fosse de esquerda, justamente essas pessoas não estariam na rua, né? A gente não veria isso aqui, a gente não veria essa situação que a gente está vendo hoje. É que nos Estados Unidos não tem esquerda, né? Tem a direita 1 e a direita 2, né? Não tem muita esquerda de verdade, né? São os conservadores e os liberais. Ambos são de direita e cada um com as suas vicissitudes. Acho que é isso. Aí fica essa ideia doente de que os democratas são esquerda, quando na verdade não são, né? Eles são menos direita que os republicanos. Aí, viu? Acabei de falar. Não existe esquerda no poder nos Estados Unidos. Não existe, porque eles não deixam acontecer. E a Califórnia não é um estado de esquerda. Até tem essa história essa ignorância, né? De que aqui na Califórnia pode roubar até $950, que a pessoa não vai presa. E é mentira, claro que vai preso. Só que antes isso era crime hediondo. Crime hediondo, por exemplo, é sequestro, latrocínio, sabe? E aqui eles mudaram a lei e falaram, olha, não dá pra gente colocar o cara roubar $50 de comida no mesmo nível de um sequestro, né? Então isso não pode ser considerado crime hediondo. Mas se o cara for pego roubando, ele vai preso. O cara pode ir preso, o cara pode pagar uma multa. E assim funciona, sabe? Não é festa da uva de o cara pode roubar até $950 e nada vai acontecer, porque é um estado de esquerda democrata. O pessoal acredita em umas paradas, né, cara? A galera se informa pelo WhatsApp, dá nisso, né? Então não, gente, a Califórnia não é de esquerda. Se a Califórnia fosse de esquerda, se os democratas fossem de esquerda, a gente não veria as pessoas morando na rua, né? A gente não veria as pessoas passando esse tipo de necessidade, porque o morar na rua não é só o cara ter que dormir numa barraca. O cara come na rua, o cara toma banho no extintor de incêndio, que tinha um extintor de incêndio aberto ali, que a galera tava usando pra lavar coisa. Hidrante. O cara usa a rua de banheiro. É zero dignidade, né, mano? Que é o que eu vi no ano passado quando eu fui em São Paulo. O pessoal lá embaixo do Minhocão, morando e defecando e tomando banho. Eu vi uma mulher tomando banho na sarjeta com a água da sarjeta. Tinha alguém lavando, agora eu não lembro se era lavando calçada ou lavando carro. E aí eu vi a água escorrendo e depois eu olho pra frente e tem uma mulher usando aquela água pra tomar banho. E aí vem os caras falar que no Brasil as pessoas são mais livres, ou nos Estados Unidos as pessoas são mais livres. A pessoa é tão livre que ela tem a liberdade quiser, né? de se enxaguar com a água da sarjeta, né? E toda vez que eu venho para os Estados Unidos, que eu venho porque a minha família mora aqui, né? Então eu sou obrigado, né, a vir visitar. Eu preferia que eles morassem num país mais da hora, preferia, mas né, eles estão aqui, né? Então eu venho aqui de vez em quando para visitar eles. Eu tenho a impressão de que eu voltei no tempo, cara. Eu tenho a impressão de que isso aqui é o atraso do mundo. Porque, primeiro, a questão do transporte público, que eu sempre falo, né? Teve gente que veio me encher o saco de não, porque... É um império em decadência, né? Tu vê que a China é o futuro, o presente e o futuro, e os Estados Unidos, ele representa o passado, o retrocesso, né? A gente vê até o que tá tendo nos Estados Unidos, uma revolução, que não podemos dizer que é uma revolução, né? Mas um movimento conservador, reacionário, ou seja, que quer voltar às raízes, quer voltar ao passado, enquanto a China está olhando para o futuro, fazendo metas para o futuro. Tem um plano de metas, o plano quinquenal, que eles cada 5 anos já planejam os próximos 5, assim vai, tipo, já está tudo no papel planejado, quais ações que o país vai tomar, com dados, com toda uma ciência envolvida. Eles já entendem o quanto que a população vai aumentar, eles já produzem o número de casas para atender aquelas pessoas, eles evitam ter favelização. Aqui no Brasil, a gente, pelo crescimento desordenado das cidades, né, a gente vê que o povo pobre ele é jogado para as periferias, né, para encosta de morro, para lugares que não tem uma viabilidade adequada para se viver. E aí vai se amontoando casa uma em cima da outra. Pô, eu fui buscar minha namorada, e ela tava com uma amiga, que é amiga nossa e tal. Ela estava ali no centro, num barzinho e tal, curtindo a banda lá do amigo meu, né? E aí eu fui buscar e a gente resolveu levar essa amiga nossa em casa. A gente chegou, subiu um morro ali do centro de Florianópolis, onde sobe um morro bem alto lá. E a gente chegou lá, tinha uma ambulância parada lá, e um cara dizendo, não pode subir. Aí a gente viu que, foi ver o que era, tipo, ela já pensou que poderia ter sido um assassinato, um assalto, alguma coisa e tal, que tinha gerado alguma morte, um acidente, e ela não queria ver, né, daí eu peguei e saí do carro, fui lá olhar,
e daí tava o pessoal tudo triste porque uma casa tinha desabado. É, simplesmente a casa tinha caído. Caiu toda a casa. O cara conseguiu se salvar com ferimentos leves, se machucou assim, mas não se quebrou de verdade, né? Mas isso é basicamente culpa do crescimento desordenado de uma cidade. Porque, tipo, a gente não tem terremoto, a gente tem poucas ações da natureza por enquanto, porque graças ao desmatamento da Amazônia lá, a gente está tendo concentração de chuva que era para acontecer nos 3 estados da região do sul. Às vezes acontece só no Rio Grande do Sul, às vezes acontece só em Santa Catarina, porque não tem mais o fluxo das nuvens e tal. E a gente vai cavando a nossa própria cova, né? E aí eu vejo que a China cada ano, ela refloresta o equivalente a uma Irlanda. Né? Então, a gente vê que um modelo está focado no futuro da humanidade e o outro está focado em resgatar o passado dessa humanidade. A gente consegue ver bem essa distinção entre Estados Unidos e China. Eu fui em Chicago e lá tem transporte público. Parabéns, na cidade tem. Agora tu vai para os subúrbios, tu vai para cidades menores, não tem. Eu tava lá na cidade da minha irmã, a gente tem que dirigir 1h30 para vir para o aeroporto. Porque simplesmente não tem outra forma de vir da cidade da minha irmã para cá que não seja de carro. Ou a gente pega um Uber e paga uma pequena fortuna, ou o meu cunhado me traz. Que é o que aconteceu, né? Quando eu cheguei aqui, ele foi me pegar e hoje ele veio me trazer. Ele é minha sobrinha e eles estão perdidos em algum lugar aqui. Eu falei, eles não quiseram vir aqui. Agora eu tô tentando encontrar com eles. Essas ruas aqui já estão mais tranquilas, né? A região da Skid Row, eu acho que é ficar mais lá para baixo mesmo. Mas vê, não tem nada aqui, nada aberto. Esse aqui é um dos mercados de flores daqui de Los Angeles, que agora está vazio praticamente todos os dias por causa do ICE, né? Que é o departamento aquele de imigração, que está prendendo gente à torta direito. Inclusive teve um canadense que morreu nas mãos do ICE. O cara foi preso, o cara é um branco, canadense branco, e o cara morreu. Porque tem muita gente falando que não, porque isso aí só está acontecendo com gente preta, com gente morena, tipo os indígenas aqui, os mexicanos e tal, né? Não, né? Tá acontecendo com um canadense branco, cara. Os caras não estão nem aí. Pô, eles explodiram a porta de uma casa a semana passada para poder entrar na casa e prender um imigrante, cara. São tantas camadas de absurdo. E o mais louco é que assim, hoje é 4 de julho, hoje é o dia da independência, mas independência para quem, né? E aí sempre tem a galera que vem passar pano para esse governo macabro daqui, né? Ah, é porque a pessoa que escolheu, ah, é porque isso, ah, é porque aquilo. Gente, aqui nos Estados Unidos não tem SUS. Então, toda a saúde é paga, é privada e é muito cara. Então, as pessoas se entopem de remédio. E tem também aqueles planos de saúde, né, que tipo eles não contemplam, né? Tu paga, chega na hora de receber, não recebe. Por isso até que teve aquele atentado com o rapaz como é que é o nome do cara? Aquele que matou um diretor de uma empresa de saúde dessas. Ele foi por causa disso, porque o pai dele não teve atendimento e tal, o cara ficou puto e foi lá e matou o cara. Poder continuar trabalhando, porque não tem atestado. Assim as pessoas se entopem de remédio porque não tem atestado médico, não dá pra ficar um dia descansando. Aquilo é descontado do salário, né? É praticamente uma servidão, uma escravidão, né? Muitos locais não tem atestado. A minha irmã, por exemplo, não tem dia de atestado. Se ela ficar doente e não for trabalhar, ela não ganha aquele dia. Então o que o pessoal faz? Enche a cara de remédio. Por isso que tem essa epidemia de opioides aqui. Porque opioides são uma medicação muito forte, que te faz esquecer que a dor está ali, e a pessoa toma isso aí, vai trabalhar, se vicia no remédio, porque é um remédio altamente viciante, e depois não consegue mais sair, cara. Não tem um plano para sair disso aí, né? Não tem nada, cara. É simplesmente largar as pessoas à própria sorte, e elas caem nessa vida aqui. Então, existe muito essa culpabilização das pessoas, do indivíduo, quando na verdade é um sistema, né? É um sistema desgraçado, cara. E eu falo isso até pra essa galera... Oh, cagaço, cachorro! Eu falo isso até pra essa galera que culpabiliza as pessoas no lance porque se roubar $900... Ô, cara, ontem eu tava fazendo corrida de moto, né? Que eu trabalho na madrugada fazendo 99, né? E também eu trabalho no meu serviço normal e tô trabalhando no segundo serviço. Eu sou, tipo, precarizado também. Aí eu deixei um passageiro num barzinho ali, a polícia tava conversando com o dono do bar. E aí, bem na hora que eu vou arrancar de moto, veio um pitbull na minha perna. Aí eu passo que nem goelando a moto assim,
na frente da polícia. E com os pés levantados pro cachorro não morder minhas pernas. Valorizar que a pessoa não vai presa. Pô, mas por que a pessoa tá roubando comida, cara? Por que a pessoa tá roubando shampoo, pasta de dente? Porque normalmente é isso que acontece, né? As pessoas roubam coisas pequenas. Não estão roubando pra ficar rico, sabe? Ninguém tá roubando um supermercado pra encher o rabo de dinheiro. Porque não é essa a ideia, né? Mas por que eles fazem isso? O que leva a pessoa a fazer isso? Por que a pessoa tá nessa situação? Esse é o problema que tem que resolver, sabe? Simplesmente, porque tem que prender. Cara, os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos têm pena de morte. E eles continuam tendo crime, sabe? A gente já sabe, por N dados, que isso não resolve o problema. Simplesmente não resolve. O crime continua acontecendo, vai continuar acontecendo, porque o problema a ser resolvido é a pobreza. É o combate à pobreza. E eu uso sempre o exemplo lá da China, de que a gente vê nos prédios antigos grades nos primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Nos prédios mais novos não tem. Um dos motivos é que já não tem mais tanto pobre na China, as pessoas não têm que roubar para comer, cara. As pessoas não têm que roubar para viver. Já diminui bastante o crime, né? Porque o governo criou todo um projeto de combate à pobreza de décadas, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza, e aí as pessoas não precisam disso para comer. E essas 800 milhões de pessoas da pobreza, basicamente é o que os capitalistas usam para dizer que o capitalismo funciona. Sendo que a maioria das pessoas que são tiradas da pobreza, elas ocorrem no sistema que a gente pode chamar de socialismo. Existe divergência, discussão se a China é de fato socialista, mas ela está muito mais voltada para o socialismo do que para qualquer outra forma histórica de produção. Que não, que as pessoas elas têm que se sujeitar a roubar, sei lá, uma pasta de dente, um shampoo no supermercado para poder de repente vender e ganhar uma grana. A gente pode ver a China como uma superação do capitalismo. A próxima forma depois do capitalismo. Acho que é isso. Sei lá, cara. É muito difícil, cara. É muito difícil pensar. Como eu falei ali no começo, que é o país mais rico do mundo, tem o exército mais caro do mundo, e esse cara não tem grana para ajudar isso aqui, que se ajudar essas pessoas é comunismo. E é um pessoal que é o Pátria, Família e Liberdade, né? Essa mesma galera que tem aqui nos Estados Unidos, que é todo mundo cristão, mas o pessoal não entendeu a mensagem de Cristo, né? Que se eles tivessem entendido, eles não estavam gastando tanto dinheiro com o exército. Boa parte do dinheiro estava para ajudar essas pessoas. Se eles tivessem entendido a mensagem, tivessem lido o livrinho, isso não estava acontecendo. E aí você vai me dizer que essa galera aqui, toda essa galera aqui, escolheu estar aqui, sabe? Todas essas pessoas, tipo aquele cara que tá andando com o cobertor nas costas ali, todas as pessoas que eu filmei escolheram estar aqui. Não, né, mano? Não. O povo não escolheu estar aqui, sabe? É um sistema... Pô, helicóptero. Nem na hora que eu tô filmando, os caras vieram buscar, será? Wise, cuidado. Então, cara, assim, é um sistema racista que prioriza as empresas, as grandes corporações aqui dos Estados Unidos. Isso não é nem teoria da conspiração, tá? Porque aqui a corrupção é legalizada. Aqui nos Estados Unidos você pode trabalhar como lobista para empresas, para governo. O lobby é legalizado. Basicamente, a eleição nos Estados Unidos é uma disputa entre grupos empresariais. O povo, tanto é que quem elege o presidente da República são os delegados, porque o Trump, por exemplo, ele não teve a maioria dos votos em 2016 e foi eleito. Quem teve a maioria dos votos foi a Hillary Clinton. Nem essa democracia de mentira funciona, que aqui no Brasil ainda tem uma ideia de democracia, né? Tu consegue votar para presidente diretamente e a maioria dos votos vão eleger um presidente da República e tal. Pro Senado a mesma coisa. Aí pra Câmara dos Deputados já complica, né? Porque daí vem coeficiente eleitoral, aí tipo, tem um monte de dificuldades, fundo partidário, uma porrada de coisa. Mas tipo, a presidente tu ainda consegue votar, tá ligado? Eles vão te dar aquelas escolhas, todas as escolhas vão ser limitadas ali a que vai aparecer nos debates, na TV e tal, e vai ser endossado pelos grupos econômicos, mas até pra essa democracia do Brasil é um pouco melhor do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é praticamente uma ditadura. Governos e defender os interesses dessas empresas e governos junto aos políticos. E aí o que acontece? Esses lobbies, eles escrevem leis, dão para os políticos aprovarem. Políticos que eles pagaram para estar lá, porque essas empresas patrocinaram as campanhas dos políticos. E quem paga a banda escolhe a música, né? Então eles pagam para o político ser eleito, e aí depois, quando eles precisam, eles vão lá, escrevem uma lei, dão para o político, e aí o político tem que dar um jeito de passar essa lei. Tem que dar um jeito de aprovar. Isso é uma corrupção legalizada que funciona nos Estados Unidos. Então, essas empresas, influenciando direto os... Isso aí é pra quem diz que corrupto só tem no Brasil, né?
lá a corrupção é praticamente legalizada. Tipo, é muito mais claro do que no Brasil e tal. Mas a gente tem esse viralatismo de dizer que a corrupção, o Brasil só é o que é por causa da corrupção. E não entende nem as origens da corrupção e acha que só no Brasil existe corrupção. É, Eles defendem o milionário, o dono da grande rede de mercado, o dono da rede de cerveja e tal, os caras que eles dizem que em tese lutaram para chegar até lá, e essas mesmas pessoas estão corrompendo os políticos para obterem mais benefícios, e a gente culpa os políticos como se eles fossem a raiz do problema, eles são sintoma. Os políticos são ruins porque a sociedade é controlada por esses grupos econômicos que colocam a possibilidade desses políticos ruins se elegerem. Tipo, basicamente isso. Político, você acha que os políticos vão estar preocupados com essa galera que mora na rua aqui? Não vão, né? Não vão. Eles vão estar preocupados com quem? Com as empresas que vendem os opioides. Porque a empresa que vende opioide recebeu uma multa aí, e a multa já foi paga, porque no fim, se a punição é uma multa, essa punição só serve para pobre, porque rico não tá nem aí para multa. Sim, porque se o cara for pensar, vamos supor aqui no Brasil, dirigir embriagado acarreta numa multa de R$ 3.000. Para quem ganha o salário mínimo, isso equivale a 2 salários mínimos. Agora, para quem ganha R$ 50.000 por mês, isso aí é a mesma coisa que fazer uma refeição no restaurante ali um pouquinho mais caro. Tipo, não vai fazer muita diferença na vida da pessoa. Tipo, as multas deveriam ser calculadas no valor da tua renda. Creio que daí seria de uma maneira minimamente mais justa, né? Mas tudo é feito apenas para punir o pobre, né? O Jeff Bezos construiu um muro na casa dele, né? O Jefferson um muro gigante, Beijos. que viola a lei lá de onde ele mora, sei lá onde ele mora. E aí ele tem que pagar uma multa todo mês. E ele paga a multa todo mês. É simples assim. E o muro continua lá. Porque no fim, a multa é só pra quem é pobre, cara. Porque o cara que é multi-mega bilionário, não faz diferença ele pagar uma multa, entendeu? O cara vai continuar vivendo a vida dele e aquela multa é nada, né? Então, esse é os Estados Unidos, gente. Isso é parte dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não é inteiro assim. Os Estados Unidos tem coisa positiva, tem coisa boa, tem gente boa, né? O meu cunhado é um cara muito bom. A minha sobrinha, uma menina maravilhosa. Mas assim, politicamente, esse país é uma merda, mano. Pô, é um país que largou a mão da sua população negra, da sua população pobre e abraçou as empresas, né? É isso aí. Porra, baita vídeo, né? É talvez um dos vídeos mais longos desse canal. 32 minutos de gravação. Até o próximo episódio aí, até o próximo corte. E curta, compartilha, se inscreva. Se inscreva no canal do Felipe Durante também, que o cara é muito bom. Se você viu o vídeo até o final, você pode concluir isso. E até mais. Tchau, tchau.